Oi, meus amores do quarto ano A, quarto ano B, quarto ano C e quarto ano TA. Sou a tia Rosângela, professora de matemática do Instituto Educacional São José. E hoje vamos falar de operações, isso mesmo, operações com números decimais. Na nossa aula anterior, a gente aprendeu sobre os números decimais, onde a gente encontra esses números, enfim, uma infinidade de curiosidades sobre esses números decimais que fazem parte do nosso dia a dia. Certo? Então, pegue seu material, senta aí bem pertinho da tia para a gente começar. Lembrando que vocês devem estar sempre com as atividades em dia, fazendo tudo direitinho, que é para o nosso aprendizado melhorar muito mais. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos acompanhar a nossa agenda. Hoje a gente vai começar fazendo a retomada do conteúdo, né, como eu já falei, sobre números decimais. Vamos corrigir as páginas 108 a 115, certo? Nosso objeto de conhecimento de hoje é operações com números decimais. Vamos adicionar e subtrair esses números. E para casa, onde você vai aplicar o que aprendeu, vai responder das páginas 116 a 121. Vamos seguindo, então? Peguem o livro de vocês, abram na página 108 e vá colocando aquele C de certo, que eu tenho certeza que você respondeu toda a atividade. Eu confio muito no potencial de vocês. Vamos lá, então? Bem, a gente aprendeu que os números decimais, eles partem de uma fração decimal, ou seja, de uma fração com denominador 10, 100 ou 1000. E tem aquele deslocamento da vírgula, que a gente viu também na aula anterior. Então, na página 108 fica assim, observando aí a imagem do livro de vocês, letra A, as casas verdes correspondem a 37 centésimos do tabuleiro. Como é que você vai expressar? 0,37, né? Você transforma a fração decimal em número decimal. Então, vamos obter como resposta 0,37. As casas brancas correspondem a quantos centésimos do tabuleiro? Bem, levando em conta que o tabuleiro tem 100 partes, 37 representam as verdes, então 63 centésimos, ou 63 sobre 100. É o que equivale às casas brancas. Você também pode ter expressado 0,63. Também está correto. Questão de número 1. Agora nós vamos analisar a figura 1 e figura 2. Observe que a figura 1 está dividida em 10 partes, ok? E a figura 2 está dividida em 100 partes. Letra A. A parte pintada de azul da figura 1 corresponde a quantos décimos da figura 1 inteira? Bem, se ela tem 10 partes, foram pintadas 2, representa 2 décimos da figura 1. Letra B. A parte pintada de azul da figura 2 corresponde a quantos centésimos da figura inteira? Se são 100 partes, foram pintadas 20, então nós temos 20 centésimos da figura 2. Letra C. A parte pintada de azul é maior na figura 1 ou na figura 2? Bem, se você observar direitinho aí no seu material, elas representam, meus amores, a mesma parte. Nas duas figuras, a parte pintada tem o mesmo tamanho. Basta observar. Lembrando porque quando ele dividiu em 100 partes, ficou partes menores. Mas se a gente observar, o tamanho da parte total pintada representa a mesma. Certo? Seguindo, então, página 109. Agora, nós vamos escrever como se lê cada uma dos números decimais que aparecem aí na questão 2. Leia o que Yuri está dizendo sobre as casas amarelas na ilustração. Yuri diz assim, as casas amarelas correspondem a 5 centésimos do total de casas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com as casas verdes, azuis e vermelha. Então, vai ficar assim. As casas verdes correspondem a 15 centésimos, as azuis a 30 centésimos, as casas vermelhas correspondem a 50 centésimos do total de casas. Certo? 3. Represente as partes amarelas da figura abaixo com uma fração e na forma decimal.
Faço o mesmo com as outras cores. Bastaria o quê? A gente contar a quantidade de quadrinhos. Lembrando que aí, no total, essa malha está dividida em 100 partes. Ok? Então, vamos contar quantos foram pintados de verde, de azul, de roxo e de laranja. Então, vai ficar assim. Amarelas são 15%, ou 0,15, 15 centésimos, né? As verdes são 12 centésimos, as azuis, 1 centésimo, e as roxas, 21 centésimos. Gente, as azuis aí, a tia Rosângela se equivocou, são 30, viu? 30 centésimos. Não 1 centésimo, 30 centésimos. Vamos corrigir aí, desculpe o erro. 30 centésimos, certo? Agora responda. As partes brancas representam mais ou menos que a metade da figura? Menos. Menos que a metade, pois 0,43 é menor do que 50, ou seja, 43 centésimos é menor do que 50 centésimos. Quarta questão. Vamos aí, dividindo 3 por 100, nós vamos ter 0,3 ou 3 centésimos. E dividindo 27 por 100, aí utilizando a calculadora, vamos ter 27 centésimos. E, usando as teclas de divisão, que teclas você apertaria no visor da calculadora para aparecer 45 centésimos? Bem, vamos dividir 45 por 100, que vai dar 45 centésimos. Ok? Concluímos, então, a página 109. Vamos para a página 110. Lembra que a tia Rosângela falou? Os números decimais, eles possuem duas partes. Primeira parte inteira, que está antes da vírgula, e a parte decimal, que fica depois da vírgula. Então, aí, na página 110, o nosso quadro de ordem vai ficar assim. Ó, 16 inteiros, aqui eu tenho 15 inteiros, 766 milésimos, 15 inteiros e 700 milésimos. Observe que a parte inteira é composta de unidade, dezena, centena. A parte decimal nós temos décimos, um número após a vírgula, centésimos, 2 números após a vírgula e milésimos, 3 números após a vírgula. Então, completando aí vai ficar 15 inteiros, eu tenho 7 décimos, 6 centésimos e 6 milésimos, ok? Isso vai ser igual a 15 mais 0,7 mais 0,06 mais 0,006, ou seja, 7 décimos mais 6 centésimos mais 6 milésimos. Então, fica assim concluída a nossa página 110. Seguindo, então, página 111. Nossa reta numérica vai ficar assim. Observando aí o gráfico, qual é a marca mais cara e a mais barata? Bem, isso aí é comparação de números decimais, né? Que a gente viu que quando a gente vai comparar números decimais, temos que observar primeiro a parte inteira, depois os décimos, em seguida os centésimos e depois os milésimos, ok? Então, a marca mais cara é a C e a mais barata é a B. Completando aí na segunda questão, aliás, na letra B, qual é a parte inteira de cada número? 1. Observe que antes da vírgula nós temos aí o número 1. Na nossa segunda questão, nós vamos completar a reta numérica. Vejam, a gente vai contar porque cada um desses tracinhos aqui equivale a 1/10. Ou seja, menos de 1/10, se estiver aqui antes do 1, 1, alguma coisa, de acordo com a contagem de cada um desses tracinhos. Então, nossa reta vai ficar assim. 6 décimos, 1,8, 3,1, 5,3, 7,2, 8,3, 10,2, 11,6, 14,5 e 13,4. Basta você contar, meus amores, a partir do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se está antes do 1, 0,6. Depois do 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Seguimos, então. Complete aí a sua reta numérica direitinho, confira. Questão de número 3. Escreva um número para cada caso. A. Número menor que 2 que tem apenas um algarismo na parte decimal.
Eu coloquei aqui como sugestão 1,4, mas você poderia colocar até 1,9, que é menor do que 2. B, número menor que 1, que tenha 2 algarismos na parte decimal e que esses números sejam iguais. Sugestão aqui seria 0,33. C, número cuja parte inteira é menor que 9 e tenha 3 algarismos na parte decimal. Você pode ter escolhido outros números para responder. Então, eu coloquei aqui 5,304 milésimos. Agora, qual é a diferença que existe? Bem, na letra A, eu estou com décimos, uma casa decimal. Na letra B, 2 casas decimais, décimos e centésimo. E na letra C, 3 casas decimais, décimos, centésimos e milésimos. Quarta questão. Qual é o valor posicional do algarismo 6 em cada número? Nessa questão, meus amores, eu quero saber se o 6 é décimo, se é centésimo ou se é milésimos. Então, vamos lá. O 6, na letra A, ele vale 6 milésimos, porque ele está na terceira posição depois da vírgula. Na letra B, ele está na posição de inteiro, então ele vale 6 inteiros. Na letra C, ele está na posição de centésimos, está na segunda posição após a vírgula. E na letra D, ele está na posição de décimos. Então, nós temos 6 milésimos, 6 inteiros, 6 centésimos e 6 décimos. Confira direitinho. Seguindo agora para a página 112, os reais que a gente usa hoje, eles também fazem parte dos números decimais. Então, temos aí na página 112. Jefferson foi à padaria e comprou um pão doce. Ele pagou com 2 moedas de 50 centavos e não houve troco. A. Quantos centavos Jefferson pagou pelo pão doce? 100 centavos, né? 50 mais 50, 100. Quantos centavos formam R$1? 100 centavos. Então, complete aí direitinho. Primeira questão. Escreva como se representa cada quantia na forma decimal. Contar dinheiro, todo mundo sabe, né? Mas observe que nós temos valores menores que R$1, menores que 100 centavos, não é isso? Então, temos aqui 3 centavos, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 11 centavos. São unidades aqui menores que R$1. 2. Responda, quantas moedas de 1 centavo de real são necessárias para formar a quantia indicada? Aqui nós temos 150 moedas de 1 centavo, né? Que é R$1,50. 250 moedas de 1 centavo e 145 moedas de 1 centavo. Seguindo, então, página 113. Leia o que Mariana está dizendo sobre o preço do chaveiro. Então, observe que ela fez a leitura do número decimal. Quando a gente vai ler um número decimal, é importante que a gente leia primeiro a parte inteira e depois o número, a parte decimal. Então, aqui na letra A vai ficar R$ 9,96. Letra B, R$ 21,80. Letra C, R$ 44,55. E letra D, R$ 78,49. Não se esqueçam. Ao ler um número decimal, leia primeiro a parte inteira e depois a parte decimal. Questão de número 4. Graziela foi a uma loja e comprou uma fivela. Observe o quadro e responda. Valor dado por Graziela, ela deu R$ 2. Troco recebido, uma moeda de 50 e uma de 25 centavos. Quanto Graziela pagou pela fivela? Bem, ela pagou R$ 1,25, ou seja, ela deu R$ 2, recebeu 75 de troco. Qual teria sido o troco recebido por Graziela se ela tivesse pago a fivela com uma cédula de R$ 5? Então, você vai subtrair. R$ 5 menos R$ 1,25 vai dar R$ 3,75. Na nossa aula, a gente viu que quando a gente vai adicionar números decimais, nós temos que fazer o quê? Temos que organizar
vírgula embaixo de vírgula. O que eu quero dizer? Que você deve somar ou subtrair parte inteira com parte inteira, décimo com décimo, centésimo com centésimo e milésimos com milésimos, ok? Tia, e se um tiver décimo e o outro não tiver? Complete as casas decimais com 0. Seguindo, então, página 114. Vamos aí para a página 114. Observando aí a ilustração no livro de vocês, letra A. Qual é a massa em gramas de um mamão? De 0,340 quilogramas. Temos 340 gramas. B. A quantos gramas de feijão corresponde 1,5 quilogramas? A 1.500 gramas. Nós sabemos que 1 quilograma tem 1.000 gramas. Metade dele tem 500 gramas. Leia o box abaixo e, em seguida, complete. Joana tem 1,40 metros de altura, ou seja, ela tem 1,40 metros de altura. Página 115. Essa questão 2 da página 115 seria um momento de socialização. Infelizmente, não podemos fazer agora, mas em outro momento a gente vai estar socializando, tá bom? Seguindo, então, questão de número 3. Questão de número 3. Leia algumas especificações técnicas, algumas características de um rádio e descubra qual esquema corresponde a esse rádio. Temos aí as dimensões, altura, largura e profundidade. As dimensões citadas estão na imagem A ou na imagem B? Estão no esquema B. No esquema B. Ok? Seguindo, então, vamos seguindo, então, quarta questão. Leia o texto, observe as imagens e responda. Aqui, gente, a questão 3, nós temos aí a resposta da questão 4. Qual é a capacidade da garrafa de 1 litro em milímetros? Temos 1.500 ml. A lata cheia contém quantos litros de suco? 0,375 ml. Questão de número 5. Complete as frases com números na forma decimal. 15 centímetros é o mesmo que 0,15 metros. 355 milímetros é o mesmo que 0,355 litros. 400 gramas é o mesmo que 0,400. Só repetindo aí a questão 3, resposta esquema B, ok? Aí a seguida, questão 4. Certo? 400 gramas é o mesmo que 0,400 quilogramas. Ok? Então, agora a gente vai ver o nosso objeto de conhecimento de hoje. Isso mesmo, operações com números decimais. Vamos ver as operações. Vamos aprender a somar, subtrair, multiplicar. Aliás, multiplicar não, só adição e subtração. Certo? Seguindo, então, vamos aí. Os números decimais, como a gente já viu anteriormente, eles estão presentes em todos os lugares. No dinheiro, quando a gente mede a nossa altura, quando a gente vai tomar um remedinho também, e entre outras coisas. É muito comum no supermercado a gente observar o preço de cada alimento, de cada coisa que a gente vai comprar, certo? Então, para somar ou subtrair os números decimais, devemos organizar vírgula embaixo de vírgula. Bem, como assim? Os números decimais, eles têm vírgula, certo? São números com vírgula. Então, quando você vai somar ou subtrair, é necessário você organizar parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos e milésimos com milésimos. Assim fica. Somar os números 0,39 e 12,82. Primeiro passo, os dois números têm o mesmo número de casas decimais. Então, 9 mais 2, 11, vai 1. 3 mais 2, 11, mais 1, 12, vai 1. 1 mais 0, 1 mais 2, 3 e baixo 1. Então, observe aqui que a vírgula está sempre embaixo de vírgula. Eu sempre devo seguir a mesma regrinha. Se eu utilizar o algoritmo de forma diferente, aí o resultado não fica correto. Então, exemplo 2, somar 12,9 com 4,193. Observe que 12,9 tem apenas
1/10 de casa decimal. Já o 4,193 tem 3 casas decimais. O que eu vou fazer? Eu vou completar com 0. Por quê? Porque não vai fazer diferença. Então, aqui, completo as casas decimais e vou somar. Observe que mesmo o número 12,9 tendo menos casas decimais, eu organizei vírgula embaixo de vírgula. É o segredo, meus amores. Para somar ou subtrair números decimais, devemos organizar vírgula embaixo de vírgula. 3 mais 0, 3. 9 mais 0, 9. 1 mais 9, 10. Vai 1. 4 mais 1, 5 mais 2, 7. Baixo 1. 17 inteiros e 93 milésimos. Essa é a leitura do resultado. Certo? Comparação de números decimais. Para a gente comparar números decimais, é fundamental a gente analisar as duas partes dele. Analisa-se primeiro a parte inteira, depois analisa-se a parte decimal. Observa o décimo, observa o centésimo e observa o milésimos. E tem aquele artifício, né? Ao comparar, sempre a abertura do sinal está para o número maior. Então, podemos comparar utilizando o sinal de igualdade, o maior que e o menor que. Para comparar números decimais, devemos comparar as duas partes inteiras. Observe que aqui a parte inteira é 11, a outra é 9. Quem é maior, 9 ou 11? O 11, né? 11 é maior do que 9, então não precisa nem analisar as partes decimais. Se as partes são iguais, comparam-se os números representados pelos algarismos dos décimos, depois dos centésimos e depois dos milésimos. Vejam, 14,64, 14,83. A parte inteira é igual, então vamos analisar os décimos, os centésimos e os milésimos. Se for necessário, os números representados pelo algarismo das centésimas, da casa dos centésimos, né? 23,56 maior que 23,53. Lembre-se, segue a ordem. Analisa-se primeiro a parte inteira, depois os décimos, os centésimos e os milésimos. Certo? Bem, na nossa aula de hoje fizemos a conclusão do nosso conteúdo para a nossa avaliação, certo? Podemos estudar operações com números decimais, seguindo aquelas regrinhas, e também aprendemos a comparar 2 ou mais números decimais. Lembre-se, só refletindo aqui, para se somar ou subtrair números decimais, devemos organizar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, ou seja, décimo, centésimo e milésimo. E para se comparar, compara-se a parte inteira, depois os décimos, os centésimos e os milésimos. Ok? Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Certo? Nossa aula fica por aqui. Mais tarde teremos nossa revisão mensal e a gente continua. Tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!